Quer dizer amor, mãe, quer dizer pureza, mãe. Sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita, mãe. Quer dizer carinho, mãe, quer dizer beijinho, mãe. Me faz sentir especial. Quantas vezes eu não te escutei e escolhi os meus caminhos, mas você não desistiu de mim. Você sempre me viu muito além do que os outros conseguiram ver, e porque você orou, eu venci. Te agradeço, mãe. Você não tem preço, mãe. Você é tudo de bom, mãe. Você é tão bonita, mãe. Amor da minha vida, mãe. Minha melhor amiga. Quem te conhece te quer, mãe. Você pra mim é o melhor exemplo de mulher. Mãe, quer dizer amor, mãe, quer dizer pureza, mãe. Sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita, mãe. Quer dizer carinho, mãe, quer dizer beijinho, mãe. Me faz sentir especial. E quantas vezes eu não te escutei e escolhi os meus caminhos, mas você não desistiu de mim. Você sempre me viu muito além do que os outros conseguiram ver, e porque você orou, eu venci. Mãe, eu não te mereço, mãe. Eu te agradeço, mãe. Você não tem preço, mãe. Você é tudo de bom, mãe. Você é tão bonita, mãe. Amor da minha vida, mãe. Minha
Graça e paz, irmãs e irmãos. Essa é uma pequena homenagem, né, da nossa querida Evelyn para a igreja, para vocês mães. E eu ainda quero começar orando, né, agradecendo a Deus pela vida de vocês, pela vida acima de tudo, porque Deus é poderoso conosco. Deus tem sido um Deus presente em todo o tempo, mesmo que as situações sejam difíceis. Deus faz tudo florido, Deus faz tudo maravilhoso. E por isso que nós vamos orar agradecendo a Deus, porque se até aqui estamos, se até aqui chegamos, é porque Deus tem estado conosco e nos preservando. Por isso eu quero pedir para iniciarmos que o GEL, né, representando aí os pais, ore agradecendo a Deus pela vida das mães nessa manhã. Se levantando e vamos ler juntos os Salmos 96, vamos entoar um louvor, mas esse louvor não é de gratidão ao Senhor, é um louvor de exaltação, né, ao Deus Todo-Poderoso. Salmos de número 96. Amém? Vamos ler? Vamos ler juntos todos os salmos? Acho que nós conseguimos fazer isso numa só voz. Vamos lá? Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, terrível mais do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor a sutileza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegre-se os céus e a terra exultem, ruja o mar e a sua plenitude, fogue o campo e tudo que nele há, regozije todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Os irmãos podem se assentar. É um salmos maravilhoso, não é? Que fala tributai, honra, glória, tributai tudo o que pertence ao Senhor, tributai ao Senhor a família dos povos, tributai ao Senhor a glória e a força. Por isso que eu gostaria que vocês então baixassem suas cabeças e agradecessem a Deus pela bênção de estar aqui, agradecessem a Deus por Ele ter te trazido aqui, por você estar bem e pelas outras famílias também que Deus tem preservado, que tem se guardado, mesmo em tempos de calamidade. Então vamos louvar, agradecendo a Deus por esse momento em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado
porque o Senhor tem sido um Deus maravilhoso, um Deus majestoso, que mesmo diante das dificuldades tão adversas, o Senhor tem cuidado da gente, Pai. O Senhor tem sido um Deus poderoso, com mão forte sobre cada um nesse lugar e em todos os outros. Tem sido Deus forte, poderoso, ainda que seja na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na vida ou na morte. O Senhor é Deus sobre nós em todo o tempo, então nós nunca estaremos ausentes do Senhor e o Senhor de nós. Por isso nós tributamos toda a honra, toda a glória ao Senhor nessa manhã, que merece todo o louvor dos nossos corações, das nossas vidas. Por isso todo esse culto nós dedicamos ao Senhor, Pai, te agradecendo porque o Senhor é Deus sobre nós e também pela vida das mães que o Senhor trouxe aqui nessa manhã, por aquelas que estão nos assistindo, que o Senhor também esteja abençoando, Pai, que não puderam estar aqui, mas sabemos que o Senhor está sobre o coração de cada uma, com o teu Santo Espírito. Por isso, Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, por ser um Deus tão presente, tão maravilhoso sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Querida mamãe, você é o meu lindo buquê de flores, onde nele existe sempre muito amor, paixão, alegria e emoção. Por isso eu trago você todinha florida no meu coração. Mamães, ainda não acabou. Tem uma surpresa florida para vocês. Essa é uma pequena homenagem do Departamento Infantil e toda a equipe. E agora temos esse vídeo especial para você, mamãe, nessa manhã. Retribuir um amor tão grande assim, que não mede esforços. Mãe, cada dia que passa eu vejo em sua vida um modelo de dedicação sem fim. Na sua entrega na sua renúncia eu construí, na sua proteção eu me arrisquei, brinquei, sonhei, fui criança e agora mamãe quero retribuir. Mamãe, eu não teria chegado aqui, mamãe, sem o seu amor por mim. Perdão pelas vezes em que não reconheci. Mamãe, quero retribuir. Retribuir um amor tão grande assim, que não mede esforços. Mãe, cada dia que passa eu vejo em sua vida um modelo de dedicação sem fim. Na sua entrega eu recebi, na sua renúncia
na sua proteção. Eu me arrisquei, brinquei, sonhei, fui criança. E agora, mamãe, quero retribuir. Retribuir um amor tão grande assim, que não mede esforços. Mãe, cada dia que passa eu vejo em sua vida Isso, essa é uma pequena homenagem de toda a equipe, né? A gente nunca trabalha só. Tem a UMP que ajuda, tem o Milad que ajuda, tem a UPA, tem as crianças, tem parte da SAF que também acaba tendo que ajudar. Então é toda a igreja que oferece isso, as mamães também, em nome de Jesus. Então nós agradecemos a Deus pela vida de vocês. Né? O tema desse ano que nós fizemos, mãe, parabéns pelo seu dia. Em tempos difíceis, continue a florescer. Então a nossa Liz estava, né, num lindo jardim e ela era a flor principal. Então essa flor quer dizer que você, mamãe, deve continuar florescendo, mesmo em dificuldades, mesmo em tempos difíceis, continue a florescer. Então foi isso que a Liz quis dizer esse ano, que mesmo com as dificuldades, né, mesmo quando tudo parece seco, o jardim do Senhor continua farto, né? O Senhor continua sendo uma fonte de vida maravilhosa. E nós, que foi a Liz, né? Deve continuar florescendo, continuar lendo a mensagem, continuar cantando, continuar orando, porque Deus continua vivo, presente, poderoso para todos sempre. Então continue florescendo. Mas não acabou ainda não, né? A nossa próxima continuação ainda será com uma mensagem especial pelo pastor, para você, mamãe, tá bom? Então vamos lá. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor, amém? Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2.
Êxodo capítulo 2, versículo 1 ao versículo 10. Vamos nos colocar de pé, amados, para fazermos a leitura desse texto. Êxodo capítulo 2, de 1 a 10. Faremos uma leitura alternada, que diz assim: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e pinche, e pondo nele o menino, largou-o no cariçal à beira do rio. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no cariçal, enviou a sua criada e o tomou. Então disse sua mãe à filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Amém. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, obrigado por esta manhã. Obrigado a Deus por estarmos aqui. Obrigado a Deus pela essa palavra que foi lida. Obrigada por essa oportunidade de prestarmos culto ao Senhor nesse dia tão especial, onde comemoramos o Dia das Mães. Fala conosco, ó Deus, por meio da Tua palavra. Tenha misericórdia de mim, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Eu admiro muito as mães citadas na Bíblia. Depois de Maria, a mãe de Jesus, Joquebede, a mãe de Moisés, para mim é uma das mais admiráveis. Por quê? Pela sua conduta, pela sua posição e pela característica das suas atitudes. Esse texto nós conhecemos bem, eu acredito que a maioria já ouviu, já leu, já estudou esse texto, já ouviu mensagens nesse texto. Esse texto vai falar aqui do nascimento e a educação de Moisés, em 10 versículos, né? De uma forma bem resumida, fala do nascimento, fala da sua educação, daí para onde e depois o que vai acontecer com Moisés. Mas para mim o principal personagem desse texto não é Moisés em si. Para mim, pessoalmente, não aparece nem o nome dela aqui. Mas para mim aqui o personagem principal é Joquebede. Ela que na unção, né, na direção, na iluminação do Espírito de Deus, na condução do próprio Deus, ela toma todas essas atitudes aqui. Mas percebam que o nome dela não é comentado aqui, não aparece o nome da mãe de Moisés. Só aparecem as atitudes da mãe de Moisés. Então o texto é bem claro, né? Moisés era um hebreu que naquela época, depois já de 3 meses,
houve um decreto do faraó para que todas as crianças que nascessem, que haviam nascido naquele período, que fosse homem, tinham que ser mortos. Por quê? Porque Faraó estava com medo do crescimento dos hebreus. Os hebreus estavam se fortalecendo mesmo sendo escravos. E Faraó tomou essa decisão drástica para barrar o crescimento dos hebreus. Então soltou esse decreto para que todas as crianças ali fossem mortas, os filhos dos hebreus. E aí nós vemos de maneira maravilhosa a atitude de Joquebede. Ela ouve isso, ela fica com o decreto, e eu gosto sempre de fazer um paralelo com Jesus, com o nascimento de Cristo Jesus, que também houve algo bem semelhante, né? Onde Maria e José teve que se esconder por um período para fugir também das leis, né? Que levavam as crianças à morte. E no texto aqui diz claramente que esse homem também fazia parte da tribo de Levi. Percebam que nada foge dos planos de Deus. Percebam que nada foge daquilo que Deus tem proposto em sua vontade. Deus escolhe uma pessoa, um homem, uma família que faz parte da sua linhagem, para que essa linhagem desse continuidade à sua história, à sua vontade. E o personagem aqui escolhido é Joquebede. Joquebede, a mãe de Moisés, o versículo 2 diz: e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Eu não posso dizer com propriedade, mas as mães sabem, né? Que crianças até os 3 meses mama muito, né? E se não mamar, chora bastante. E percebam que nesses 3 meses, essa criança tinha que ficar escondida e ninguém podia perceber que havia um hebreu, homem, vivo. Percebam que não foi fácil para essa família esconder aquela criança. Percebam que não foi fácil para essa família manter em sigilo aquela criança. Mas Joquebede, juntamente com a sua família, fez isso. Então eu gostaria de pensar com vocês sobre a criatividade de Joquebede. E falando de Joquebede, eu acredito que a maioria das mães são criativas com relação à sua casa e com relação aos seus filhos. Eu acredito que a maioria das mães tem essa postura, principalmente nos nossos dias, nos dias que nós estamos vivendo, né? Dias aí conturbados, dias aí difíceis. A mãe dentro de casa, dentro do seu lar, ela é criativa. E o primeiro ponto aqui na vida de Joquebede, o que eu vejo, é que ela é uma pessoa corajosa. Joquebede foi muito corajosa, assim como Maria foi muito corajosa. Diante do decreto do rei, diante de uma lei baixada e que todos tinham que cumprir, Joquebede, ela procura uma forma de esconder o seu filho para que ele não morresse. E olha que Joquebede não sabia que Moisés seria o grande líder do povo de Deus no Antigo Testamento. Joquebede não tinha noção do que Deus iria fazer através da vida de Moisés. Mas falando de mãe, e aí nós podemos expandir para todas as mães, ela foi muito corajosa. Ela arriscou, né, a sua família, ela arriscou a sua vida para que o seu filho Moisés não morresse. O versículo 2 diz:
E a mulher, versículo 3, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, depois de 3 meses, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e pinche, e pondo nele o menino, largou-o no cariçal à beira do rio. Ela foi corajosa por quê? Porque esse, podemos chamar de mini barco, né? Esse mini barco preparado por ela para que não enchesse d'água, né? O versículo 3 traz aí todos os detalhes. Foi colocado à beira do rio, o rio Nilo, né? Que nós já ouvimos falar aí em alguns filmes. Colocou à beira do Nilo, em cima provavelmente as plantas. Só que nesse rio Nilo havia, a história conta que havia crocodilos. Nesse rio Nilo também havia correnteza. Nesse rio também havia o perigo desse mini barco, né, chamado aí de cesto, havia o perigo dele virar. Então a criança poderia morrer afogada. A criança poderia morrer comida pelos animais. E a criança poderia ser vista pelo que a avó faz e fez por você. Não sei se vocês já passaram pela oportunidade, né? Pela situação de mães terem que ficar sem comer para que os filhos pudessem comer. Mães que sofrem sozinhas, caladas, por causa dos seus filhos, por causa da sua família. Mães que enfrentam a dureza, às vezes, de um casamento que é péssimo, por causa dos seus filhos. Então, a maioria das mães, podemos dizer, que também são mães corajosas. Mães que sustentam, assim como Joquebede, assim como Maria, foram exemplos para a sua casa. Então, mães, em primeiro lugar, continuem sendo corajosas. Continue assim como Joquebede, como Maria, mãe de Jesus, confiando no Senhor e sendo dirigidas pelo Senhor. Essas mães aqui, se você for ver, essas mães, além de serem corajosas, elas são determinadas. Quando elas querem algo e elas têm certeza disso, elas mantêm a carreira, elas mantêm a fé, elas mantêm a postura. E é o que acontece na vida de Joquebede. Versículo 5 diz: desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no cariçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: esse é menino de Hebreus. Por que Joquebede pediu a sua filha para que levasse Moisés à beira do rio? Eu tentei dar uma olhada nisso daqui, e eu concordei com algumas pessoas, alguns comentários, que diz que o fato da mãe ver o filho na beira do rio, correndo todo aquele perigo, provavelmente Joquebede não ia suportar, como mãe, ver o filho passando por aquele perigo. E eu chego a concordar realmente com esses comentaristas, que nenhuma mãe, quando vê o seu filho num perigo, ela consegue ficar de braços cruzados, olhando para ver o que vai acontecer. E foi isso que aconteceu com Moisés. Por isso, alguns entendem que ela pediu para que a sua filha, no caso Miriam, levasse, né, Moisés, colocasse na beira do rio, já tudo programado. Eles sabiam a hora que a família do imperador estava ali tomando banho, preparou todo o cesto. Ele não andou alguns quilômetros na beira do rio, foi poucos, né, metros, porque a família estava ali próxima. Nós não sabemos a localização exata, porque o império do Egito era muito grande, o território era muito grande.
Mas para toda mãe, imagine você no lugar de Joquebede, vendo o seu filho num cesto, sem segurança nenhuma, né? Que qualquer vento poderia virar, qualquer crocodilo poderia virar. O perigo que aquela criança de 3 meses chorando, né? E o texto diz chorando alto. O menino estava esguelado, né? Com medo e com fome, provavelmente. Então, qual é a mãe que consegue ficar olhando para isso de braços cruzados? Então, alguns entendem que, por isso, pediu para que a irmã, provavelmente mais velha, né, com certeza mais velha do que Moisés, colocasse na beira do rio e ficasse observando, de longe, para ver o que ia acontecer. Isso é o quê? Além de coragem, isso é a criatividade que nós falamos no começo. Toda mãe, ela é criativa. Toda mãe é corajosa. E nesse caso aqui, toda mãe precisa ser determinada. Mesmo aos nossos olhos sendo um tiro no escuro. Mesmo aos nossos olhos não tendo certeza do que iria acontecer. Mas lembre-se que Joquebede era hebreia. E o Deus de Joquebede é o nosso Deus. O Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem o domínio e o controle de todas as coisas. Mesmo ela e com a sua família, estando no Egito como escravos, eles tinham certeza do cuidado de Deus na vida deles. Então, o texto diz, né, que a filha de Faraó pegou, né, esse cesto, viu o menino chorando, né, na beira do rio e tomou. E agora, o que vai acontecer? Eu fiquei imaginando a irmã de Moisés na beira do rio, vendo tudo aquilo e como ela deve ter ficado apreensiva. O que vão fazer? Já descobriram que é um filho de hebreu. O que está acontecendo com os filhos de hebreus? Estão matando todos os homens. Se fosse uma menina, provavelmente, né, talvez não morreria, mas um menino eles estão matando. Mas o texto diz claramente, nós sabemos a história, né, de que eles pegaram Moisés, levaram, contrataram uma criada, né, para amamentar. Aí nós percebemos, irmãos, o quanto Deus ele tem um domínio de todas as coisas. Deus, além de salvar a vida de Moisés, além de colocar Moisés para ser criado na casa do rei, no palácio, como filho, né, adotado, tendo todos os privilégios, Deus ainda providencia para que a própria mãe o amamente. Deus providencia para que a própria mãe alimente o seu próprio filho. Deus salva ele da morte e coloca na casa do rei, para que esse seja criado, educado, ensinado, e a mãe que estava com ele todos os dias amamentando, iria, como aconteceu, ensinar para ele todos os ensinamentos hebreus. Ou seja, ele não ia perder a raiz, ele não ia perder os costumes dos hebreus. Ele cresceu dentro do império pagão, mas ele cresceu conhecendo e sabendo quem é o seu Deus. Por meio de quem tudo isso? Por meio de uma mãe corajosa, criativa e determinada. E é isso que nós precisamos buscar, é isso que nós precisamos trazer, é isso que nós precisamos conservar nos nossos dias hoje. Nada substitui uma mãe. Por mais que o mundo aí hoje queira ensinar que há outras possibilidades, que há outros meios, né? Nada substitui a educação, o carinho, o amor, a determinação, a criação, a coragem de uma mãe. Mãe é instituída por Deus, criada por Deus, planejada por Deus. Por mais que esse mundo moderno queira ensinar que há a possibilidade de 2 homens criar uma criança, de 2 mulheres criar uma criança, isso não existe, isso não é de Deus, nada vai substituir você, mãe.
na criação do seu filho, da sua filha. Nada vai substituir você, mãe, como exemplo para os seus filhos e para as suas filhas. Não permita que outros eduquem seus filhos. Não permita que o mundo aí fora traga conceitos mundanos e pagãos para os seus filhos. Seja você um exemplo de coragem, de mulher bíblica. Seja você um exemplo de mulher criativa. Em meio a essa pandemia que estamos vivendo, você é fundamental dentro da sua família para ajudar o seu esposo a passar por tudo isso, dando glória a Deus, sendo bom exemplo para os seus filhos, para os seus netos, para a sua família. Não se esqueça disso. Assim como Joquebede foi fundamental nos propósitos do Senhor, nos planos de Deus, você também, mãe, é fundamental nos planos de Deus para a família cristã, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus sobrinhos, para os seus irmãos em Cristo Jesus. Não abra mão. Deus usou Joquebede para ser a mãe de Moisés, considerado por muito o maior de todos no Antigo Testamento. E olha que ela estava presa. Olha que ela era considerada escrava. E ela não abriu mão de ouvir a voz de Deus. Ela não abriu mão de correr os riscos que ela correu por causa da sua família, por causa do seu filho, que se tornou aí o líder máximo do povo de Deus no Antigo Testamento, que se tornou aí o homem que liderou a nação de Israel pelo deserto durante 40 anos, liderando e educando e ensinando o seu povo. Por que tudo isso? Porque a sua mãe Joquebede ouviu a voz do Senhor, ela foi corajosa, ela foi criativa e determinada. Então essa é a palavra que eu quero trazer e reforçar para as mães nesta manhã. Pegue Joquebede como exemplo para a sua vida. Não permita que outro eduque os seus filhos. Eu digo outros que não tenham Jesus como Senhor e Salvador, que não tenham Jesus, que não tenham a Bíblia como padrão para as suas vidas. Insista em que seus filhos sejam criados conforme a vontade de Deus, mesmo que você corra risco para isso, mesmo que você passe por momentos que você acredita. Penso eu que Joquebede teve momentos aqui que ela falou, acabou, não há mais possibilidade. E eu quero ainda enfatizar o quê? Que muitos homens, têm feito o papel de mãe, quando já não tem mais a sua mãe. Então você, homem que é pai e mãe, não se esqueça, o Senhor também está com você. O Senhor vai te honrar como já tem honrado você. E você só tem conseguido isso porque o Senhor está com você. Amém? É mais difícil, mas com Deus tudo é possível. Aí o versículo de número 9, versículo de número 8 diz assim: respondeu-lhe a filha de Faraó, vai, sai, pois a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e a criou. A mãe, além de ter o privilégio de cuidar do seu próprio filho, ainda recebeu para isso. Olha que bênção, Além de salvar Moisés, recebeu para cuidar do seu próprio filho. Então Deus, quando Ele cuida, Ele não cuida pela metade, Ele cuida por completo. Então creia que Deus é o Senhor da sua casa, o Senhor da sua família, e não abra mão de nenhum dos seus filhos. O versículo 10 diz: sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho.
Essa lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Ou seja, o propósito de Deus foi cumprido na vida de Moisés por meio da mãe de Moisés. O que a gente aprende com tudo isso? Que o propósito de Deus na vida do meu filho, da minha filha, vai se cumprir através de você, mãe. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e por mais que o barco pareça que vai virar, creia que não vai virar. Ainda há esperança. E a esperança é o Senhor Jesus, buscando a Deus em oração, crendo no poder de Deus e dando o exemplo. O mais forte de tudo isso aqui é a perseverança de Joquebede. Então, mãe, para você que é uma bênção de Deus, mantenha o exemplo, dê o exemplo. E Deus vai usar a sua vida para que os seus propósitos sejam cumpridos. Amém? Que Deus nos abençoe. Angélica, cadê a minha esposa? Ah, está ali. Quero então estar passando a oportunidade para o Grupo Milagre e teremos também a nossa oferta agora. Espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor.
Senhor, muito obrigado por essas ofertas derramadas no teu altar. Deus, nós te agradecemos no nome santo de Jesus por cada vida, Pai, por cada um que está assistindo, por cada um que está aqui presente. Nós colocamos, meu Pai, diante do Senhor, agradecendo com a sua presença nas nossas vidas e pela bênção recebida até aqui, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos finalizando então o nosso momento do Dia das Mães. E nós agradecemos com carinho ao CP, toda a igreja agradece por cada mãe que veio, por cada um que pôde estar aqui, né? Que vocês continuem florescendo, que vocês continuem se alegrando, mesmo em tempos difíceis, continuem orando, se fortalecendo na presença do Senhor, amém? À noite temos mais surpresas, um culto especial também voltado para a família, só vai saber também quem vier, né? Quem não vier vai estar assistindo ou vai estar contemplando aqui presente. Amém? Mais algum recado? Teremos a oferta missionária e teremos o momento do quilo também, onde estaremos depositando no altar também. Tá certo? Agora, antes das mamães saírem, antes de finalizarmos orando e as mamães saírem, eu vou pedir para que as crianças da UCP se coloquem lá atrás, porque elas vão distribuir para vocês o mimo desse ano, né? Esse mimo é para que vocês levem para casa e lembrem que vocês devem florescer. A Liz foi a flor dessa manhã. Ela representou que você deve ser uma flor. Então a bailarina, ela parece uma flor, né? Então por isso ela veio vestida hoje, esse ano, de bailarina. Para que vocês lembrem que vocês devem ser como uma bailarina, mamães, florescendo. Deve florescer mesmo em tempos de crise. Então, temos algumas mudinhas ali para que vocês lembrem que vocês devem continuar crescendo. E vocês terão a oportunidade de escolher qual muda vocês querem levar para casa, tá certo? Eles vão passar para vocês. Então, eles estão se posicionando ali para poder passar para vocês, tá certo? Estão todos ali arrumados, o Diego está arrumando as crianças. Enquanto isso, nós vamos orar, finalizando, agradecendo a Deus por esse momento, louvando a Deus pelos cânticos, pela palavra maravilhosa que veio, pelo cântico, pelo milagre que está sempre presente em todo o tempo, e por vocês também estarem aqui em todo o tempo, que Deus os abençoe. Então você seja pai, mãe, responsável dentro de casa, leve seu mimo, tá? É para você, foi a UCP junto com toda a igreja que planejou isso, amém? Então eu peço para que o pastor finalize com uma oração. Estamos encerrados. Obrigado a Deus por esse dia, obrigado a Deus por cada mãe aqui, ó Deus, presente, que ela se não puder estar aqui, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, que o Senhor esteja capacitando, que o Senhor continue, ó Deus, usando as suas servas, ó Deus, para que a tua vontade, ó Deus, possa se cumprir. Em nome de Jesus, abençoe a nossa igreja, cada mãe dessa igreja, esteja fortalecendo cada uma delas, ó Deus, esteja trazendo alegria, a paz, o conforto, Deus, a certeza de que o Senhor tem as nossas vidas em suas mãos, que o Senhor tem o controle das nossas vidas e estamos, ó Deus, no lugar certo, que é a vontade do Senhor. Obrigado, Deus, por cada mãe, que Deus abençoe cada uma, abençoe esse dia, ó Deus, que seja um dia de alegria, um dia, ó Deus, feliz, que logo mais à noite possamos estar juntos, glorificando ao nosso Deus eterno, ao nosso Deus maravilhoso. Em nome de Jesus, obrigado por tudo. Amém. Feliz Dia das Mães. Pode pegar a mão.